Olá, meus amados e amadas, minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 30 de janeiro de 2025, estamos aí a um dia do final do mês, né? Glória a Deus, o tempo passa. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, livro do profeta Isaías. O nosso texto hoje é Isaías capítulo 5, do versículo 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Porquanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os meus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu sua boca desmensuradamente, para lá desce a glória de Israel e o seu tumulto e o seu ruído, e que nesse meio folgava. Vamos aqui aprender com a palavra, tá certo? O profeta Isaías está aí abençoando Judá naquele contexto, e a nós também hoje. E ele traz essa palavra muito graciosa, porque ele vem falando aí para ajudar, para o povo de Israel a respeito do pecado. Vamos aqui aprender com a palavra, tirar aqui ensinos para nós, porque a palavra de Deus é para hoje. Naturalmente que tem coisas que já se cumpriram no passado, que é referente à lei, mas nós podemos tirar aprendizado também. Nos ensina como fazer e como não fazer, tá certo? Se quiser fazer o errado, também ensina, tá bom? É só distorcer a palavra. Mas vamos aqui, versículo 13, que começa dizendo assim: Portanto, o meu povo será levado cativo. Olha, o profeta ele vai assim instigar, vai insistir com Judá e vai dizer que vocês vão ser levados cativo. E aqui Deus falando, e eu vou dizer uma coisa para você: aqui está decretado, não tem mais jeito. Por quê? Porque quando Deus decreta, só Deus muda. Amém? E tem uma coisa que está decretada já. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Isso é decreto de Deus. Se você não crê, está condenado. Se você crê, isso está decretado desde que Jesus veio. Mas vamos lá aqui com relação a Judá. Diz que o povo será levado cativo. Mas o profeta diz, vai insistir. Olha, vocês vão ser levados cativo, e aí, denunciando naturalmente por causa do pecado de vocês. E eu quero que você saiba disso. Quando Deus decreta uma coisa, só Ele muda. Amém? Quando Ele determinou que a terra seria destruída por água, pronto, foi, porque Deus determinou. Ou você crê ou você não crê. Jesus é lindo, viu? O versículo 13 vai continuar dizendo assim: por falta de entendimento. Qual era a razão de ser levado cativo? Por falta de entendimento. É, o profeta falando aqui a palavra de Deus para ele, disse: Judá, vocês perderam o entendimento, vocês estão tudo errado. Vocês estão aí adorando outros deuses, se misturaram com tudo quanto é coisa. Amados, serve para o dia de hoje. Religiões aí que colocam vários deuses. Isso é idolatria mesmo. Eu não estou contra ninguém. Eu estou do lado de Jesus. Jesus não é contra ninguém. Agora Jesus fala a verdade. Amém? E a verdade de Cristo é a verdade de Cristo. Existem muitas verdades, né? Tem a verdade do Lula, que é sinônimo de mentira, né? Mas, amados, vamos lá. Por falta de entendimento, ou seja, o povo perdeu o entendimento, abandonou as escrituras, não olhou para a Bíblia, não quis mais conversa com a lei de Deus. Amém? Jesus repetiu esse ensino no Novo Testamento, lá em Mateus 22, 29, quando os fariseus, é sempre os religiosos, gente, preste atenção nisso, religioso só quer sugar você por causa da religião, enganar você, porque ele quer que a religião permaneça bem. Eu não estou pregando religião e jamais pregarei. Pertenço à igreja, porque isso é uma necessidade sócio-religiosa. Precisamos ter um registro aí, amém? Perante as autoridades. Mas, assim, Mateus 22, 29, Jesus disse: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Era o que estava acontecendo com Judá. E o pior é que Judá conhecia o poder de Deus e conhecia as Escrituras, fez para abandonar, porque eles sabiam da história de tudo que Deus tinha feito no Egito e tudo mais, tal, 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 tal.
Mas assim, por falta de entendimento, busque compreender a palavra, não vá na conversa dos outros, não. Não vá nem nessa minha conversa, não. Leia a Escritura, peça o Espírito Santo de Deus para lhe revelar. Eu sei que o que eu estou lhe falando é a verdade, eu espero que o Espírito de Deus lhe ajude, lhe abençoe, você entenda, para você não ser levado, enganado facilmente, e por falta de entendimento, por falta de compreender a verdade de Deus. Judá tinha abandonado a Escritura, tinha abandonado, perdeu, se esqueceu ou não queria se lembrar, tá certo? Versículo 13 vai dizer assim, ainda: seus nobres terão fome, e a sua multidão e a sua multidão se secará de sede. Ou seja, toda a nação vai sofrer. Escapa um. Os nobres, os que estão sob o comando deles. Olha, gente, uma nação sem Deus é difícil. Eu não posso deixar de contextualizar isso aqui não, tá certo? Porque a nossa nação está entregue nas mãos de satanistas. Não se engane, tá certo? De pessoas que não gostam da Bíblia, não creem na Bíblia, não gostam de Deus, não gostam de quem crê na Bíblia, tá certo? Não gostam de quem fala em Jesus. Basta ver a questão da canção nova aí, né? Como é que está. Então, querido, olha, nesse contexto aqui, Deus está dizendo, olha, o castigo vai ser grande, vocês vão ser levados, abandonaram Deus, vão ser levados para um governo agora que não tem temor de Deus e a dificuldade vai ser grande, tá certo? Eu quero te dizer isso, amado, digo isso com muita tranquilidade. A pessoa sem Deus, ela fica vazia da presença realmente, porque está sem Deus. Eu creio. Aí faz a oração do Valha-me Deus, né? Você diz, Valha-me Deus. E Deus socorre porque Ele é magnífico, unânime, bom, longânimo, assim, gracioso e bom. Ele socorre na aflição. Mas o que Deus quer é uma consciência da verdade revelada. Judá tinha abandonado, passará por dificuldade, passou. O profeta está dizendo, vocês vão passar por dificuldade, tá certo? Isso é a mesma coisa com a religião. Judá tinha abandonado a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Assim, sem Cristo, você é facilmente enganado. Sem o entendimento da Escritura, você é facilmente enganado. Efésios, capítulo 1, versículo 16, Paulo ele roga aos Efésios para que o Espírito de Deus lhe dê assim um espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus. Amém? Deus dá uma sabedoria comum a todas as pessoas, mas tem uma sabedoria, meu amado, que vem de Deus e é dada pelo Espírito. Não se deixe enganar, busque em Deus. Estou aqui trazendo uma palavra para te abençoar, porque o Brasil precisa ser salvo mesmo, sair das mãos do mal. E saindo das mãos do mal, amado, nós vamos também vencer esse governo que é mau e restaurar certamente a nossa democracia, eu creio, porque a última palavra é de Deus, tá certo? Continuo orando e crendo, e eu sei que tem muita gente orando e crendo, louvado seja Deus. O versículo 14 vai dizer assim: por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Olha, a cova aqui ela tem esse significado de túmulo mesmo, de sepultamento, de ser de túmulo, tá certo? E, em outros lugares ela vai ter um outro sentido, vai representar assim a morte mesmo, né? O estado de morte, está morto mesmo, o Seol, assim, o inferno, né? Em outros textos. Mas aqui tem o sentido de cova mesmo, de sepultamento. Assim, faz o sentido também de morte, podemos pensar nisso, ou seja, Judá estaria numa condição como quem está morto. Eu vou dizer assim, morto espiritualmente, porque quando se morre espiritualmente, se é levado, dominado por quem quer que seja. Você não tem um poder espiritual de Deus sobre a sua vida, você vai ser enganado. Apetite aqui nesse texto, normalmente apetite é traduzido por alma, pela nossa vida, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade. Assim, o apetite tem esse sentido, é a nossa vontade. Você fica, aí sem Deus você fica sem ânimo, sem graça. Você pode se animar com muitas outras coisas, porque o mal vai trazer. A oferta do mal é grande. O manjar do rei é grande, está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, tá certo? Mas assim, amado, o ser humano sem essa presença de Deus plena, confiando, tendo essa convicção, essa segurança, essa certeza de Deus,
ele é facilmente dominado pela ação do mal. Você vai, tá tudo bem, tá não, o Brasil não tá tudo bem não, nós precisamos orar por ele, tá certo? Se você está dizendo que está tudo bem, você está enganado pelo mal. O Judá, ele deixou Deus naquele contexto. Portanto, foi para a idolatria. E é facilmente ser enganado, porque você... E olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Judá tinha consciência quem era Deus e sabia quem era Deus. Mas ele quis ser enganado. Às vezes você está querendo ser enganado, você se deixa. Não, é mais cômodo, é mais fácil. Porque a religião dá status, tá certo? Jesus Cristo, ele também dá um status divino. Porque o status de Cristo aqui na Terra é só quando ele voltar para estabelecer seu reino pleno. Mas, amado, precisa compreender isso, tá certo? Olha, a, co a cova aumentará o seu apetite, ou seja, essa ideia de sofrimento, de morte, será grande, vai dizer que e abriu a boca desmensuradamente, de uma coisa desmedida, assim, para dificuldade, destruição total. Amém, querido? Portanto, eu quero dizer isso para você, para que você possa, assim, entender. Judá se perdeu naquele tempo, tá certo? E aí vão aqui para essa questão do abriu a boca desmensuradamente, e vai dizer, e para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto e o seu ruído, a quem nesse meio folgava, né? Ou seja, não vai ter folga. É isso que o profeta está dizendo. Mas, assim, a glória de Jerusalém foi perdida, vai ser tirada. Olha, isso é muito significante naquele contexto para Judá, porque eles eram o representante de Deus na terra para falar e apresentar Deus às nações. E eu estou aqui para apresentar Jesus Cristo às nações, a você que estiver ouvindo essa palavra. Você entenda que se abrir a boca desmensuradamente, é destruição total. Essa ignorância vai trazer assim uma coisa grandiosa de destruição, de castigo mesmo, de Deus. Judá sofreu terrivelmente. Eu estou aplicando porque Isaías é o profeta messiânico mesmo, isso aponta para os dias de hoje. Isso ocorre hoje tranquilamente com você que não crê, meu querido. Você que não tem uma fé confessional em Jesus Cristo, entenda isso. Isso não é religião, não, está acima de religião. Isso é crer em Cristo. Lá naquele contexto, o que Judá fez? Judá seguiu a muitas religiões. Além de ter a sua religião judaica, seguia muitas religiões, outros deuses. Aí você diz, eu sou cristão. Aí você segue muitas coisas, vai até para macumba. Agora, se for um crente convertido, quando chegar lá na macumba, o macumbeiro vai dizer assim, eu não posso fazer nada contra isso não, que ele é crente. Não precisa crer. Judá tinha perdido a fé. É o que aconteceu com Judá. Ele sofreu essa angústia, esse castigo terrível, tá certo? Isso acontece hoje. Se você não tem uma fé confessional exclusiva, firme em Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que subiu ao céu, ele que vai descer, ele que vai levar o seu povo. E o povo dele é o que crê nele hoje. Judá é o povo de Deus. Você já sabe disso, porque o texto vem trabalhando isso, eu já disse várias vezes, e tinha abandonado Deus, assim como as pessoas abandonam Deus hoje. Pensa que estão com Deus. Tem igrejas aí, meu irmão, eu vou dizer isso, não é crítica. Ô, Jesus de Nazaré, tem misericórdia do André, não é crítica. Tem igreja aí que você pode ficar do jeito que quiser. Você pode beber, pode ter duas mulheres, pode ter homem com homem, mulher com mulher. Está tudo bem, Jesus me ama. Ama mesmo, querido. Mas se você não se arrepender e mudar, você não vai ser condenado, não. Assim, ô Jesus, você já está condenado, por favor. É homofobia, não. É a palavra de Deus. Porque quem crê em Cristo muda de vida. Eu sei quem eu era antes de crer, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. E agora eu estou sabendo que antes de crer, eu ia para um lugar que eu nem imaginava. Oh, Jesus, como tu és lindo. Eu quero encerrar lendo João 3,18, que diz assim, essa é a palavra de Deus. Se você crê na Bíblia, diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele, glória a Deus. Quem nele não crê é condenado. Estou lendo o texto errado, vou iniciar de novo, tá certo? Glória a Deus. Diz assim João 3,18. Quem crê nele
não é condenado, se nele é Jesus, certo? Mas quem não crê já está condenado. Amém? Porquanto não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus veio com essa finalidade. Judá estava bem de vida, e se afastou de Deus, sofreu. Entenda isso. Hoje estamos no tempo da graça, você precisa se voltar para Jesus. Naquele contexto, o que Judá tinha que fazer era se voltar, se arrepender. Se você entende que tem aí alguma necessidade, e Deus te abençoe, você possa compreender isso. Agora, quem crê em Deus, obedece a Deus. Faz o que Deus manda. No contexto de Judá, era assim: não adore a imagem de esculturas. Esse é o primeiro mandamento, está lá, tá lá em Deuteronômio capítulo 20, se eu não estiver trocando o texto, tá certo? Em Êxodo capítulo 5, se eu estiver trocando, me perdoe. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde, o Espírito de Deus gere fé no teu coração. Creia em Cristo, busque entendimento, peça entendimento de Deus, do Espírito de Deus, que Ele vai te dar e você vai entender e ter essa fé exclusiva. Amém? Tenha uma boa quinta, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal e abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.